E era muito difícil, porque a gente sabia como ingressar na Ucrânia, relativamente era fácil, o problema era sair da Ucrânia, porque tinha milhares de pessoas que estavam tentando sair, fugindo das bombas. Então a fronteira polonesa virou um pandemônio. Eram pessoas se acotovelando, muitas acabaram, inclusive, sendo pisoteadas. Houve, nos primeiros dias, pelo menos uma morte de uma mulher pisoteada, naquele desespero de tentar fugir. Era um portão, e a gente via que era um funil mesmo, que as pessoas... Você já vai conferir a entrevista que eu fiz com o Rodrigo Lopes, ele que é jornalista, ele é correspondente internacional do Grupo RBS, ele esteve na Ucrânia, vendo de perto, a gente está vendo a distância, ele viu de perto o sofrimento do povo ucraniano. Mas antes da entrevista, quero convidar você a se inscrever no canal de 60 Minutos, tem que ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro, cada vídeo novo você vai ficar sabendo, e também não esqueça de dar o like, já dá o like agora porque o vídeo é bom, depois se não gostar pode tirar o like, e não esqueça de compartilhar esse vídeo também com seus amigos, com a sua família. Agora sim, a minha entrevista com o Rodrigo Lopes, como ele viu a guerra da Ucrânia em loco. Eu vou conversar agora, eu estava conversando com ele no intervalo, eu vou conversar com uma pessoa muito mais corajosa que eu. Porque o que ele fez, eu não sei se eu teria coragem. Ele é jornalista, correspondente internacional do Grupo RBS, conversou com a gente aqui no início da questão Rússia-Ucrânia, sobre perspectivas, uma análise de longe, né, daqui do Brasil, como ele estava vendo, mas ele foi além, ele estava lá até agora há pouco. Rodrigo Lopes, muito boa tarde. Tudo bem, Arthur? Boa tarde, pessoal aí da Som Maior, todos os amigos do sul de Santa Catarina. Eu gostaria de ouvir em que região que tu foi na Ucrânia, e eu queria que tu contasse para os nossos ouvintes como é que foi para entrar na Ucrânia, como é que tu chegou até lá para acompanhar em loco essa guerra que o mundo está acompanhando de longe. Primeiro, Arthur, na última vez que conversamos, eu estava de férias, né? Eu estava no Uruguai, e aí, logo dias depois, começou a guerra, e eu voltei para Porto Alegre e retomei o trabalho, e naquele dia estourou o conflito. Então, só deu tempo de pegar, de fato, literalmente uma mala e viajar, né? Primeira escala foi a Alemanha, depois Polônia, Varsóvia, e eu aluguei um carro e fui até a fronteira com a Ucrânia, né? E desde então, a ideia era tentar ingressar na Ucrânia para poder relatar, de fato, o que está acontecendo no palco dos acontecimentos, né? E era muito difícil, porque a gente sabia como ingressar na Ucrânia, relativamente era fácil, o problema era sair da Ucrânia, porque tinha milhares de pessoas que estavam tentando sair, fugindo das bombas. Então a fronteira polonesa virou um pandemônio. Eram pessoas se acotovelando, muitas acabaram, inclusive, sendo pisoteadas. Houve, nos primeiros dias, pelo menos uma morte de uma mulher pisoteada, naquele desespero de tentar fugir. Era um portão, e a gente via que era um funil mesmo, porque as pessoas ficavam desesperadas tentando ingressar no território polonês, e ao mesmo tempo a Polônia bloqueava, né, esse acesso, e que passava a conta-gotas, né? Então o primeiro contato com o conflito foi justamente a questão dos refugiados, o drama. Logo em seguida, a tentativa de ingressar na Ucrânia. Eu tentei em 3 ocasiões e não havia condições de segurança necessárias para ingressar, pelo menos na minha avaliação, né? E a vez que eu consegui foi na 3ª tentativa. Eu entrei de trem a partir do território polonês até a cidade de Lviv, que é a maior cidade do oeste ucraniano, a região que até em poucos dias atrás estava sendo poupada dos bombardeios, e um trem, de repente, numa viagem de 3 horas, aqueles trens da era soviética ainda, muito velhos, as luzes se apagaram, né? Então, imagina, durante 3 horas a luz apaga e tu não sabe muito bem o que está acontecendo, né? Imagino que tenha sido por conta de uma tentativa de burlar ou passar de forma mais camuflada, caso houvesse uma intenção de um ataque russo àquela região. E eu tinha um contato lá dentro da Ucrânia que ia me buscar na estação de trem de Lviv, só que o trem chegou, eu estava fazendo justamente o trajeto contrário, as pessoas fugindo para a Polônia e eu ingressando, então tinha muito pouca gente no trem. Quando eu cheguei à estação, já era mais de 10 da noite e já estava sob toque de recolher a cidade. Então ninguém podia sair para a rua, né? Eu poderia ser considerado inimigo. A menina que ia me receber, a minha fonte, não pôde me buscar,
e eu tive que ficar na estação de trem até o outro dia, às 8 da manhã. E a estação de trem, daí que eu tive um contato realmente com a realidade daquelas pessoas, tentando fugir, tentando ingressar nos trens, as pessoas arrancadas dos trens, prioridade mulheres e crianças, estrangeiros não estavam conseguindo sair do país, e a minha fonte, entre aspas, tinha, de certa forma, falhado comigo, né? Na verdade, prolongado a minha estadia, digamos assim, na estação de trem, onde a situação realmente era desesperadora, não tinha banheiro, não tinha comida, não tinha água. Eu vi uma mulher fazendo, né, urinando na minha frente, as pessoas, crianças deitadas no chão, um frio, muito frio, a temperatura aquela noite chegou a -2 graus, nevou muito naquela noite, as sirenes antiaéreas tocando do lado de fora, quando havia ameaça de bombardeio, e eu fiquei ali, montei um canto na estação, fiquei economizando bateria de celular, desligando o celular durante 2, 3 horas, eu fiquei incomunicável, para que no dia seguinte, né, quando ela fosse me buscar, então eu tivesse acesso ao celular para poder me comunicar com ela. Mas foram os momentos mais tensos, assim, da chegada justamente num território que estava prestes a ser invadido, né? Tu ficou quanto tempo lá? Tu chegou a presenciar algum ataque, alguma explosão? Tu chegou em algum momento a sofrer um risco real de morte? Não, eu fiquei 3 dias, né, dentro da Ucrânia, pouco menos de 3 dias, cerca de 70, menos de 72 horas, e a cidade ela estava sendo poupada até então de bombardeios, então não houve explosões enquanto eu estava lá. O que havia era uma preparação, né? Então a gente via muitas no centro da cidade, via trincheiras sendo montadas, as estátuas da cidade estavam sendo protegidas por uma espécie de lona para caso houvesse explosões, e a cidade de Lviv é uma cidade muito rica culturalmente, é patrimônio cultural pela Unesco, uma cidade que tem muitas galerias de arte, muitas estátuas, um prédio de ópera lindo, assim. Então eles estavam tentando proteger esses prédios públicos, né, e da ação russa, e eu via muitos civis armados, civis com armas muito rudimentares, revólveres, escopetas, assim, muitos militares também, mas me chamou muito a atenção a ação dos civis, assim, pessoas normais, né, como a gente, assim, que pegaram em armas para proteger a sua comunidade. E, além disso, a comida estava faltando no supermercado, massa, leite, ovos, verduras, não tinha nos supermercados. E o que me chamou a atenção, assim, que foram momentos mais tensos, embora não tenham ocorrido explosões, foi a questão das sirenes antiaéreas, né? Então, no hotel que eu estava, nesse período que eu fiquei lá, era praticamente 2 vezes por dia tocavam as sirenes, a gente tinha que correr para o abrigo e ficar, um abrigo subterrâneo no hotel, em que ficávamos 15, 20 minutos esperando que houvesse um bombardeio, uma explosão, então fica todo mundo muito tenso, só que, bom, felizmente, né, no momento que eu estive lá, não ocorreram os bombardeios, mas a sirene antiaérea, uma coisa que até hoje, já faz uma semana que eu voltei, é uma coisa que ficou na minha cabeça, sabe? Volta e meia eu me pego pensando isso de madrugada, porque você imagina que quando a gente tá dirigindo no trânsito, já tem uma ambulância atrás de ti, com a sirene ligada, já dá aquela angústia, aquela ansiedade de tentar abrir, sair para o lado para deixar passar, tu imagina uma cidade inteira com aquele som angustiante de uma sirene, em que depois de um tempo, tu até pensa, será que eu vou pro abrigo mesmo? Porque te acostuma um pouco com isso. Mas, de fato, a orientação é ir no abrigo, os recepcionistas passam batendo nas portas dos hóspedes, nos quartos do hotel, dizendo, hora de descer, e tu tem que descer com o que tu tem à mão ali, né? Eu já era noite, era 10 da noite, por exemplo, a primeira vez, e eu já estava sem calçado, né? Já estava sem casaco, estava com meus notebook, tudo espalhado assim no quarto. Então, quando toca a sirene, tu pensa, vou gravar, né? Vai para a janela, grava um minutinho e já começa aquela correria. Então, assim, tu pensa, o que eu vou pegar? Né? Eu peguei o celular para entrar na rádio ao vivo, peguei o fone de ouvido, o passaporte, carteira
e bota o sapato e corre pro abrigo, né? Felizmente, nas vezes em que eu estive lá, não aconteceram as explosões, né? Mas isso a gente tem visto nas últimas horas aí, o quanto, e falávamos aqui, né, Arthur, fora do ar, Sim. o quanto a Rússia tem apertado o cerco e os ataques não estão mais concentrados apenas na região leste do país. Pelo contrário, eles estão provocando muito ao atingirem, por exemplo, uma base militar a 25 quilômetros da fronteira com a Polônia, um país que é integrante da OTAN, e um erro de cálculo ali pode tragar a aliança militar do Ocidente para um conflito direto com a Rússia, né? Isso, porque para quem não tem esse detalhe, essa informação, a Ucrânia estava namorando para entrar na OTAN, não entrou na OTAN, então atacar a Ucrânia não é atacar a OTAN, mas atacar a Polônia é atacar a OTAN, e a OTAN é obrigada a responder se algum dos seus membros forem atacados, né? Em resumo, assim, muito por cima é isso, né? É isso, é isso. Um ataque contra um membro é um ataque contra todos. Artigo 5º da Aliança Atlântica. E, por enquanto, a OTAN tem evitado ao máximo se engajar nesse conflito, mas, né, o próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que se houver um ataque a um membro da OTAN, nós vamos responder, e aí teremos uma terceira guerra mundial, nas palavras do próprio Biden. Essas experiências que tu teve, que tu passou aqui pra gente, elas, claro, são pessoais, tu estava lá, tu sentiu na pele, mas são informações que chegam até a gente muito por cima. Eu queria ver contigo, tu estando lá e tu já estava acompanhando esse conflito daqui, o que mudou a tua impressão lá? O que tu viu lá que daqui tu não via, ou o que tu viu lá que daqui tu via diferente? Muito boa pergunta, Arthur, porque a gente, quando está aqui, a gente tem mais a percepção geopolítica, né? Essas discussões de por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Bom, a Rússia não quer que a Ucrânia entre na OTAN. A Rússia tem interesse pela região da Crimeia e pela região que nós falávamos do Donbass, que é a região onde ficam as duas províncias separatistas de Donetsk e Luhansk, onde há a maioria russa, né? Então a gente fica mais na visão geopolítica. Ao estar lá, são duas as percepções. Primeiro, o contato com o sofrimento humano, né? As pessoas, a Europa, de novo, enfrentando uma guerra. Isso choca bastante, porque, principalmente quando eu estava voando e acompanhando no mapa assim, do avião, o mapa da Europa, né, e que a gente vai vendo a rota do avião, eu imaginando assim, de novo a Europa sendo ensanguentada por um conflito. E no chão a gente tem esse contato das crianças, por exemplo, sofrendo. As crianças que chegavam à fronteira recebiam brinquedos, por exemplo, dados pelos voluntários que estavam ali. Estava muito frio, as crianças, né, com as bochechas rosas do frio, aquelas pessoas, os pais carregando os bebês de colo, pessoas em cadeira de roda, idosos saindo. Então, isso a pé, né? Pessoas saindo a pé, pessoas que ficaram 48 horas, às vezes 72 horas, numa fila que não é uma fila, é uma massa humana tentando ingressar no país. Então, o sofrimento humano foi o que mais me marcou. Em segundo lugar, a percepção que eu também só tive lá é de que são povos irmãos. São povos, os ucranianos e os russos não se odeiam como povos, né? É uma questão política, de governo mesmo. A maioria dos ucranianos fala russo. E conversando com pessoas assim que eu tive contato em Lviv mesmo, especialmente com jovens, porque eu percebia que a população, primeiro, muita dificuldade, em geral não falam inglês. Eu não falo ucraniano, né? Então, eu acabava escolhendo muito a população jovem para conversar, que eram aqueles que tinham contato com o idioma inglês. E os jovens dessa região da Ucrânia muito conectados com a Europa, muito querendo virar uma Polônia, né? Um exemplo de um país da antiga esfera da União Soviética que, entre aspas, deu certo, né? Na verdade, foi integrado à União Europeia. Mas é a percepção assim, de que eles falam russo, eles estão conectados com a Rússia, mas eles querem ser independentes, eles querem ter autonomia, soberania, né? Lembrando que a Ucrânia é um estado relativamente muito jovem, são apenas 3 décadas de estado independente, e que anteriormente, século XIX, pertenceu ao Império Russo e durante o século XX foi parte da União Soviética, né? Então, essa região que eu visitei, muito conectada com a Europa, foram essas percepções. Uma outra questão, a gente está acompanhando muito aqui que existe uma guerra de narrativas, que é chamado, ou uma estratégia de desinformação. Aí se fala até de... teve uma história que eu ouvi que eu acho muito simbólico, que é um caça derrubou o outro.
E aí um governo diz que foi o russo que derrubou o ucraniano e o outro diz que foi o ucraniano que derrubou o russo. A Rússia falava que estava indo lá combater os neonazistas ucranianos. Tem gente que manda imagem dizendo que o exército da Rússia é gigantesco, mas é sucateado, que vai, os tanques não funcionam e é tudo sucata e tal. É muita informação e desinformação. O que tu viu lá? Tem como saber, estando lá, muito mais do que aqui, o que é verdade e o que não é? Não tem, Arthur. É muito difícil. A cobertura tem se tornado cada vez mais complexa e a percepção que eu tenho é que, às vezes, quanto mais tu estás no front, a tua percepção ela ainda é mais difícil de ter a visão do todo, né? Mais ou menos como tu vê, quando tu tá aqui, tu consegue ter uma visão da floresta. Quando tu tá lá, tu consegue ver apenas a árvore, digamos assim, numa metáfora. Sim. E ainda tem uma questão, que tudo isso que tu comentaste é muito difícil a gente conseguir apurar. Tem uma desconfiança muito grande com relação aos jornalistas, além da questão do idioma. Então, para dar um exemplo claro, assim, eu estava em Lviv, no centro da cidade, num restaurante, entrevistei uns jovens, saí e fui fotografar o restaurante, o café que eu estava, para guardar o nome, fui fotografar a placa da rua, o nome da rua para guardar e depois anotar e escrever a reportagem. E uma mulher passou por mim e começou a me xingar em ucraniano, não entendi nada, mas eu via que ela apontava, assim, porque eu estava tirando foto. E, na verdade, depois eu percebi que em cima do nome, da placa da rua, tinha a sirene antiaérea. Então, depois eu fui perceber que em todos os prédios tinha uma sirene antiaérea. Então, eles estão desconfiados com a possível presença de russos infiltrados. Além de tudo isso que tu comentaste, da dificuldade da narrativa, porque esses dias também caiu um drone da época soviética, né? Eu nem sabia que existia drone naquela época, mas um veículo, né, aéreo não tripulado, fabricado no final dos anos 70, ali caiu na Croácia, por exemplo, né? E a gente sabe que tanto a Rússia quanto a Ucrânia utilizam esse equipamento. E aí a Ucrânia diz que não é dela e a Rússia também diz que não é dela. Então, para corroborar nessa tua tese. Além de tudo isso, que eu enfrentei bastante dificuldade foi a questão das redes sociais. Elas facilitam, por um lado, o trabalho do jornalista, porque a gente tem acesso a muitas fontes. Então, tinha, por exemplo, brasileiros que estavam ajudando como voluntários, levando comida para dentro da Ucrânia e retirando brasileiros que não conseguiam sair da Ucrânia. Então, com carro pessoal, né? Foram lá por desprendimento e tentaram ajudar essas pessoas. Então, a Clara Magalhães, por exemplo, que era uma brasileira que eu entrevistei, de São Paulo, que estava fazendo esse trabalho humanitário, ela entrava no território ucraniano, ligava o celular e começava a fazer uma live transmitindo ao vivo de dentro da Ucrânia, né? Então, por um lado, então, tu tem acesso a essa informação, mas ao mesmo tempo tu tem que filtrar, porque o teu trabalho como jornalista também, né, tentar evitar as fake news, as notícias falsas, a desinformação e ao mesmo tempo, fontes como essa pessoa, a Clara, ajudam a entender um pouquinho até o cenário de segurança no oeste ucraniano, que era a região onde eu estava prestes a entrar, né? Então, tinha o trabalho também de uma outra brasileira que uma ucraniana que fala português, que estava ajudando brasileiros a sair de trem, que é um trabalho também bonito e que, por meio das lives dela nas redes sociais, eu conseguia medir a segurança para entrar e sair do país, ao mesmo tempo que ela era fonte de informação também, né? Então, as redes sociais, elas corroboram, ajudam no teu trabalho, mas, ao mesmo tempo, elas podem te direcionar, muitas vezes, para desinformação. Então, é um trabalho complexo, sem falar que a gente nem comentou aqui ainda, mas eu dirigi 2.000 quilômetros em 11 dias, troquei 8 vezes de hotel e eu tô com o braço doendo ainda, porque eu dirigi muito e fica tenso, né? Sim. Eu saí de Varsóvia, fui até a fronteira com a Ucrânia, foram 6 horas, depois eu tentei entrar na Ucrânia a partir da Hungria, eu atravessei a Eslováquia, então tudo dirigindo sozinho. Tem uma questão logística que muitas vezes torna o trabalho mais difícil do que propriamente a apuração jornalística, né? Porque tu fica muitas horas dirigindo, muitas horas tentando conseguir hotel, as pessoas, o acesso às pessoas muito dificultado por desconfiança ou pelo idioma, né? E tanto que eu entrei, de fato, de trem na Ucrânia, né? Que foi o veículo de transporte, digamos assim, mais fácil, porém eu fiquei com muita dificuldade de deslocamento lá dentro e para sair do país também, né? Não tinha como sair do país por esses métodos tradicionais, ou seja, de carro ou voltar de trem, porque as pessoas que tinham prioridade eram os ucranianos.
E eu acabei saindo daí da Ucrânia acompanhando um grupo de brasileiros que estava sendo retirado pelo governo brasileiro. Aquele primeiro grupo retirado, que depois voou no avião da Força Aérea Brasileira e chegou semana passada aqui ao Brasil. Eu saí num comboio escoltado pelas Forças Armadas ucranianas, acompanhando aquele grupo até a fronteira com a Polônia. Eles foram para Varsóvia e eu fiquei mais uns dias ali na Polônia ainda. Pelo que tu está acompanhando daqui, pelo que tu viu lá, qual que é a perspectiva desse conflito? Tá no meio, tá mais para um lado, mais para o outro? Podemos chegar a um cessar-fogo ao final? Podemos estar mais perto de uma terceira guerra mundial? O que dá para esperar? Pelo que aconteceu até agora, o caminho lógico seria qual? Olha, eu acho que nós estamos próximos aí, eu quero crer que estamos próximos de um cessar-fogo. Ontem o presidente Zelensky, ucraniano, já disse que abre mão de a Ucrânia ingressar na OTAN, essa é uma das exigências da Rússia, mas eu vejo uma paz, ou uma possível paz, nos termos russos, ou seja, a desmilitarização, né, da Ucrânia, que é o que o Putin quer, mas a Ucrânia tem rejeitado essa questão, mas eu não vejo, eu acho que vai acabar entrando na mesa de negociação o reconhecimento internacional da Crimeia, que foi a região ocupada e anexada em 2014, ilegalmente pela Rússia, e fatalmente a região do Donbass, né? As províncias separatistas vão acabar ficando na mão da Rússia, o que significa, nós estamos falando aqui do esfacelamento do Estado ucraniano, né? A Ucrânia, eu acho que até na nossa outra conversa a gente falava um pouco sobre isso, né? A Ucrânia vai acabar tendo seu território diminuído. Hoje é um território do tamanho do estado do Rio de Janeiro. Eu imagino que a gente possa pensar a Ucrânia sendo composta por Kiev, a capital, e todo o restante do oeste do país. Mas aquelas regiões ali, Mariupol, por exemplo, que é uma cidade extremamente estratégica, portuária, que vai servir, já está servindo. Por que ela é tão bombardeada? Porque ela vai servir de canal terrestre entre o Donbass e a Crimeia. Sim. Então, por isso que as cenas piores da guerra a gente tem visto em Mariupol, porque é uma cidade estratégica no sentido que ela vai ligar por terra essas duas regiões que a Rússia deseja. Hoje o presidente Zelensky fez um pronunciamento no Congresso dos Estados Unidos, né, no Capitólio, foi virtual, em que ele volta a pedir a zona de exclusão aérea e a OTAN não quer se envolver, né? Então eu vejo que o Putin vai vencer a guerra, ainda que a gente tenha observado tudo isso que tu comentavas, a dificuldade das tropas avançarem, eles cercam as grandes cidades, mas não entram, há uma resistência por parte da Ucrânia, com o apoio de civis, mas o fato é que por mais que a Rússia tenha apresentado fragilidades no avanço, ainda é uma grande potência, né? Então, claro, o PIB da Rússia é o equivalente ao PIB de Nova York. Ela é uma potência, mas ela tem suas dificuldades também. E eu também tenho desenvolvido uma tese desde ontem, uma reflexão no sentido de que talvez para o Putin seja mais importante cercar e ameaçar de invasão do que propriamente invadir e arcar com os custos da manutenção de uma ocupação, né? Que a gente já viu em Bagdá ou em Cabul, quanto os Estados Unidos sofreram com a ocupação. Enquanto tu ameaça, enquanto tu pressiona, talvez tu tenha mais elementos para levar para a mesa de negociações. Então, a grande dúvida, a gente não sabe quanto o exército russo realmente está enfrentando dificuldades ou o quanto isso taticamente é planejado. Rodrigo, muito obrigado por ter dividido essa experiência com a gente, por ter apresentado essas coisas que só tu pôde ver lá, por estar lá. O mundo inteiro acompanha de longe, mas poucas pessoas, como tu mesmo falou, conseguem acompanhar em loco e sem ser vítima, né? Porque felizmente tu estava lá, tu sofreu junto, mas tu sabia que tu podia voltar, né? Essas pessoas, elas estão lá, elas não sabem quando elas podem voltar e tem muitos que nem podem, como os homens adultos, né? Exatamente, a gente acaba sendo privilegiado, de certa forma, né? A gente deixa para trás um drama, deixa para trás muitas pessoas, a gente sai, dá um alívio de sair, mas, de fato, a gente fica muito consternado, preocupado e triste, porque milhares de pessoas não têm o privilégio que nós temos, né? E colegas jornalistas têm sido mortos também, né? A gente já teve o registro aí de pelo menos 2 colegas estrangeiros que morreram nas últimas 72 horas. Então a gente segue acompanhando daqui, eu fico à disposição sempre com os amigos aí da Som Maior e do sul de Santa Catarina. Um abraço, Arthur. Um abraço, até mais. Conversei com o Rodrigo Lopes, ele que é jornalista, correspondente internacional do grupo RBS, da Zero Hora e da Rádio Gaúcha, ele que estava lá em
Era Livinsky, o nome da cidade? Lviv. Lviv. Estava em Lviv, no oeste da Ucrânia, acompanhando o sofrimento das pessoas ao vivo. E agora são 12h54.